Fala galera, tudo bem? Bem-vindos à disciplina Análise e Projeto de Software 2. Eu sou o professor Edson e vamos dar início à aula 2. Nessa aula estudaremos sobre login com controle de nível de acesso, validação de nome de usuário, validação de senha, validação de cookie, que é verificação página a página, para verificar se a pessoa tem ou não nível de acesso para estar ali, direcionamento de usuário de acordo com o seu nível de acesso, e o logout, que é você desfazer a sessão de usuário que foi criada e sair com segurança. Tá? Isso impede que pessoas que chegaram depois de você no computador não acesse a última página navegada no histórico e tenha acesso ao sistema. Tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui é o formulário de login, onde você vai pedir o nome de usuário e senha. Coloquei só para poder constar, né, que vocês têm a obrigação de saber fazer um formulário. Então, eu coloquei aqui só para a gente ter o referencial de quais foram os names utilizados nas inputs, tá? Para conferir qualquer tipo de erro. E caso alguém já tenha esquecido, né, porque não está estudando, tá aí para vocês relembrarem, ok? Então, eu vou sempre fazer assim, um slide eu coloco o código, no slide seguinte eu comento o código, tá bom? Então, como aqui é só falando sobre o formulário, vocês estão recebendo esse material também em PDF, então vocês leiam, por favor, os primeiros slides, que eu não vou comentar porque é coisa de primeiro e segundo ano, tá bom? Então, vamos lá. Código de login. Então aqui nós estamos recebendo o login, né, as informações solicitadas lá no formulário. Então vamos receber a informação login e a informação senha. Vamos armazenar nas variáveis. Vamos chamar a conexão com o banco de dados na linha 5, com o comando include. Na linha 6, em cifra resultado, MySQL e carry, cifra conexão, lembrando que cifra conexão é a variável que está dentro do arquivo conecta, tá? Que contém o endereço, nome de usuário e senha do banco de dados, ok? Vírgula, select asterisco from, lembrando, selecionar, asterisco significa tudo, from significa de. Usuários aqui é o nome da tabela que eu estou utilizando no meu banco de dados. O where seria quando o campo, esse login aqui é o nome do campo na minha tabela no banco de dados, for igual ao conteúdo da variável login. Tá? Então ele vai selecionar tudo do banco da tabela usuários quando o meu campo login coincidir com o conteúdo da variável login, tá bom? Então ele só vai selecionar se atender a essa especificação. Na linha 7, cifra linhas recebe MySQL num house, entre parênteses, cifra resultado. Então ele vai verificar um número de linhas, tá? Quantos registros foram encontrados com essa condição, tá? Para verificar se tem algum usuário com esse nome aí de login, ok? Na linha 8, nós estamos verificando, nós vamos verificar, já vou deixar aqui armazenado e mais à frente para verificar o nível de acesso. Então, cifra nível recebe MySQL fetch how, que seria a linha afetada, tá? A linha atingida por essa condição. Na linha 9, nós estamos impondo uma condição para verificar se existe ou não alguém no banco de dados, nessa tabela usuários, com esse nome de login. Então, se cifra linhas for igual a 0, se é igual a 0, ele não achou ninguém. Então, ele vai exibir a mensagem usuário não encontrado e vai criar um link ali com a href, mandando você para a página inicial. Então, se você clicar ali no link e voltar, você volta para a página index.html, que é a página inicial.
e sai, né? O exit aqui na linha 14 é para encerrar a condição, encerrar a execução do PHP. Se não, o else na linha 15, ele vai impor uma outra condição, tá? Mas ele só vai executar essa próxima condição se existir alguém no banco de dados com esse nome de usuário, tá? Então, se o usuário, o login, for verdadeiro, se ele existir no banco de dados, aí ele executa a linha 16, tá? Então, na linha 16 nós temos um if, senha for diferente, esse sinal de exclamação na frente do sinal de igual significa diferente, tá? Não igual, aliás, desculpa, não é diferente, é não e for igual, tá? Se cifra senha não for igual a cifra nível, índice 1, esse índice 1 ele está verificando a senha, tá? Lembrando que cifra nível ele está pegando todo o conteúdo da linha afetada. Então, índice 0 é o login, índice 1 a senha e o índice 2 ele tem outras informações. No índice 4 nós temos aqui o nível do usuário, lá embaixo na linha 26. Mas vamos voltar aqui. Então, se a senha não for igual a cifra nível índice 1, ele vai dizer a senha está incorreta, ok? Por que eu estou fazendo isso aqui? Vocês já devem ter observado que muitos sites eles só apresentam a mensagem nome de usuário ou senha inválido, e você nunca sabe se você esqueceu sua senha ou se você está errando seu nome de usuário. Então, para evitar que isso aconteça, eu separei a verificação do nome de login da senha. Então, se o login estiver certo, ele verifica a senha. Se a senha estiver errada, ele já vai informar que a senha está incorreta, ok? E aí ele te dá a opção de você voltar. Está criando um link aqui também para voltar para a página index, ok? Se não, ou seja, se a senha não estiver errada, ele vai criar a sessão de usuário. Então, na linha 22, Session Start tem a função de iniciar a sessão de usuário, tá? E nas linhas 22, 23 e 24, ele está criando as variáveis que vão armazenar o conteúdo que seria nome de usuário e a senha do usuário. Então, na linha 23, cifra underline session, entre colchete, aspa simples, nome, underline usuário, fecha aspa simples, fecha colchete, é igual a cifra login. Ou seja, ele está criando essa variável nome usuário, que está entre colchetes e aspa simples, para receber o conteúdo da variável login, que foi o que a pessoa preencheu lá no formulário, tá? Então, como ele verificou, o login existe, ele está atribuindo a essa variável nome usuário, que é uma variável de sessão, tá? Na linha 24, cifra session, abre colchete, aspa simples, senha, underline, usuário, fecha aspa simples, colchete, sinal de igual, cifra senha. Ele está declarando a variável senha, underline, usuário para receber o conteúdo da variável cifra senha, ok? Na linha 25, ele está impondo uma condição. Se cifra nível, índice 4, for igual a 1, ou seja, ele está comparando, tá? Quando tenhamos dois sinais de iguais no PHP, é sinal de comparação. Quando nós temos apenas um sinal de igual, é sinal de atribuição. Nesse caso, ele está comparando. Então, cifra nível, índice 4, for igual a 1, ou seja, se for igual a 1, ele vai criar a variável nível usuário. Então, cifra session, na linha 26, recebe nível underline usuário, que recebe cifra nível índice 4. Tá? E aí ele vai fazer na linha 27 um redirecionamento com o comando header. Header, abre parênteses, aspa dupla, location, dois pontos, index, underline, admin.php, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, ele criou as três variáveis.
e redirecionou o usuário para a página de administrador. E aqui ele executa o exit, que é para finalizar a execução desse arquivo e não seguir para a condição seguinte. Se não, ou seja, esse se não, ele está condicionado ao nível de usuário, tá? Ou seja, se ele não tiver o nível de usuário igual a 1, ele simplesmente redireciona esse usuário. Ele não vai dizer que você não efetuou login. Ele simplesmente vai verificar que você não tem nível de acesso de administrador e vai te redirecionar para a página index2.php, que é uma página para usuários comum, tá? Que não sejam administradores, beleza? Então, esse aqui é o código do login, tá? Só gostaria de ressaltar aqui um ponto, da linha 22 até a linha 31, esse session start, ele está criando um arquivo de forma oculta, tá? Que é um arquivo chamado cookie, tá? Esse arquivo ele é feito o download desse arquivo para a máquina do usuário, tá? E esse arquivo vem carregando para a máquina do usuário as variáveis nome usuário, senha usuário e nível usuário, tá? Então, no arquivo que nós estudaremos mais à frente, o valida cookie, ele vai fazer a checagem para ver se existem essas variáveis nesse arquivo, ok? Então, vamos lá. Aqui nós estamos comentando o código que eu acabei de falar, então eu não vou ler, né, nem comentar sobre isso, porque é só a parte escrita, já expliquei o código. Na área do código da área do administrador do site. Então aqui eu botei para vocês poderem ver uma página bem simplesinha, tá? Abrir o código em PHP, incluir o valida cookie, ele já vai checar, ver se eu realmente tenho nível de acesso para estar ali, porque aqui é a área do administrador, e aí a única coisa que ele vai fazer é verificar se eu tenho nível de acesso, né, para estar nessa página, e vai exibir a mensagem na tela. Caso eu tenha o nível de acesso, seja bem-vindo à área do administrador, tá? E ele me dá um botão de sair, caso eu queira, um link de sair, caso eu queira sair dessa página. E finaliza a execução. Se não, ele vai exibir você não efetuou login e vai te dar um link para você efetuar login, tá ok? Então é uma página bem simples, só mesmo para dizer que existe a página administrador, só para vocês testarem. Novamente, comentando aqui o código para vocês. Agora nós temos aqui o código do valida cookie, tá? O código do valida cookie ele é um pouco mais complexo, mas não é nada demais não, tá? É só comandos que vocês não estão tão habituados assim a utilizar. Então prestem atenção, por favor. Como nós vamos fazer uma checagem de um arquivo de sessão, que é um cookie, então se faz necessário iniciar a sessão novamente, tá? Então abrir o código em PHP, ok? Lembrando o seguinte, como vocês vão ver aqui que não tem HTML aqui, que ele é só checagem. Então, abrir a sessão, Session Start. Na linha 3 eu começo a fazer a verificação. If i7, lembrando que o i7 é o comando do PHP que faz a verificação se uma variável foi inicializada, tá? Então, if i7, ou seja, se a variável foi iniciada, que variável é essa? Cifra session, nome usuário, que foi criada lá no arquivo login.php, ok? Então, se variável nome usuário foi iniciada, então ele vai criar uma variável em PHP, tá? Não a variável de sessão, mas uma variável em PHP, cifra nome usuário igual cifra session nome usuário. Então,
a variável em PHP nome usuário vai receber a variável